Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live. Seja bem-vindo. Mariano, você foi o primeiro hoje, Mariano. Parabéns, Mariano. Muito bem. Bem-vindo, Arnaldo. Bem-vindo, galerinha. Vão chegando. Bem-vinda, Lê. Bem-vinda, Simone. Bem-vinda, Girlene. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Bill! Hoje vamos ter um conterrâneo aí do Mato Grosso, hein? Bom dia, meu povo! Vão chegando para a nossa live Café com o Presidente. Live de hoje especial. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Bem-vindo, Renato! Renato, você é uma raridade, viu, Renato? Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bom dia, Adriano, bem-vindo, galerinha. Vamos chegando para nossa live. Hoje eu fiz um hype drink 100% de limão. Bem-vindo, Raulino Sampaio, à nossa live Café com o Presidente. Vamos chegando, galerinha. Já vai metendo o dedo no aviãozinho aí. Já vai colocando gente para dentro, que hoje vai ser uma live muito abençoada. Renato, quando você estiver pronto, Renato, aperta o sinalzinho de mais que tem aí embaixo para mim, beleza? Galera, 7 horas em ponto, a gente não atrasa. As maritaquinhas não para de cantar aqui embaixo, ó. Vamos chegando para nossa live. Hoje nós vamos ter membro da equipe de milionários, mais novo milionário da Herbalife aqui na nossa live. Se prepare, eu já estou com papel e caneta na mão. Estou entusiasmadíssimo para o que eu vou ouvir aqui hoje. Ontem nós tivemos reconhecimento na Herbalife do Brasil. Foram milionários novos, foram 2.500 royalties novos, 3 novos milionários, 2.500 royalties novos. Gente, nós estamos vivendo o nosso melhor momento. Deixa eu adicionar o Renato aqui. Enquanto com louvor, o Renato escolheu esse louvor aí chamado Raridade, do Anderson Freire. Fala que eu e você somos raridade na mão do Senhor. E a gente precisa tomar posse disso, a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa viver isso no dia a dia. Mas eu queria falar um pouquinho aqui, antes do Renato começar a gente bater esse papo aqui, eu queria falar sobre você aprender a ter uma vida dedicada a Deus. E o versículo bíblico hoje, ele está lá no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 15, versículo 16, que diz o seguinte, nesta versão da minha Bíblia, que diz, versículo 15, 16, diz o seguinte, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, o Senhor Deus dos Exércitos. É uma passagem bíblica onde Jeremias, ele encontrou umas escrituras sagradas, né? E ele começou a ler aquelas escrituras. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Às vezes, quando a gente está num momento difícil, né? Não importa se é na saúde, se é nas finanças, se é no casamento, né? Ou no relacionamento com os filhos, não importa. Tá passando um momento difícil, às vezes a gente pega ali e fala assim, não, eu vou dedicar isso aqui, eu vou focar nisso aqui, eu vou aprender algo novo, eu vou aprender agora sobre vendas, eu vou aprender sobre relacionamento, eu vou aprender como ter um casamento melhor, eu vou aprender como emagrecer. E a gente começa, às vezes, a estudar um determinado tema como se a gente fosse devorar um livro, tá? E o profeta Jeremias, nessa passagem bíblica, ele faz exatamente isso. Ele teve essa experiência, né? Quando ele encontrou as escrituras de Deus, ele estava sedento por aquilo ali, e ele ficou apaixonado pelas escrituras, e ele começou a alimentar ali a sua alma através daquelas escrituras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. A Bíblia, galera, ela é muito comparada com uma luz que guia o caminho, sabia? A Bíblia, na verdade, abre portas para a gente fazer coisas que a gente nem tem ideia. Eu quero que você entenda nessa live aqui hoje já, nesse primeiro momentinho nosso aqui, que quando a gente ama a Deus, uma das condições é que eu amo a palavra de Deus. Esse livro aqui é um livro fechado, como outro qualquer, como eu tenho centenas aqui na minha casa. Mas quando ele está aberto, é a palavra de Deus. Deus inspirou alguns homens para escrever essa aqui, e ele revela a verdade para mim e para você
para que a gente saiba, quem sabe até descubra os propósitos que nós temos para a nossa vida. E é por meio da leitura, é por meio da meditação nas escrituras que eu e você conectamos a Deus. Então, deixa eu dizer para você, eu não sei como você acorda o seu dia. Eu geralmente eu acordo, eu abro o olho, coloco o pé no chão e a primeira coisa que eu faço todos os dias, não importa se eu estou no Brasil, se eu estou nas férias, se eu estou viajando, eu leio a Bíblia. Tem um grupo da minha família, que é eu, Tati, Priscila e Felipe, eu coloco lá no grupo da família o texto bíblico e eu quero fazer um pedido para você. Assim como o profeta Jeremias, ele encontrou saciedade ali na palavra de Deus, eu queria que você também reconhecesse essa necessidade de você ter conexão com Deus usando a palavra. Wellington, mas eu não sei ler. Sabe como que eu leio a Bíblia todo dia? Antes de eu ler, né, que eu leio um capítulo por dia, né, eu pego e falo assim, Senhor, me dê sabedoria para eu entender o que está escrito aqui, né? Porque quando você vai ler Apocalipse é mais difícil ainda de entender. Mas os evangelhos ali é facilzinho, às vezes a história ali do Antigo Testamento é fácil, mas pede sabedoria para Deus, para Ele poder te clarear sua mente, para você possa entender. Uma coisa eu posso dizer para você, para a gente já encerrando esse momento aqui, é que independente do que você está passando antes, independente das suas dificuldades, independente do que você está acontecendo na sua vida, sem essa nutrição aqui, ó, da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo, a gente precisa alimentar a nossa mente. Sem essa nutrição, a gente se torna vazio, a gente fica magoado, a gente briga com alguém, fica ressentido, guarda mágoa, não perdoa. E a Bíblia, para mim, né, é um sustento, né, que fortalece espiritualmente, me mantém firme. Wellington, você já pensou em desistir alguma vez? Já pensei em desistir algumas vezes, tá? Mas na hora que eu vejo aqui uma palavra, eu me animo, eu escuto o louvor, esse louvor que o Renato escolheu hoje, Raridade, é um louvor gostoso de se ouvir, né? A gente fica mais leve. Então, deixa eu dizer para você, o alimento do corpo, né, que a gente come, mantém o nosso corpo ativão. Eu já tomei meus hype drink. Hoje eu vou fazer uma ação lá, hoje eu vou fazer funcional na areia aqui. Tinha umas 25 pessoas, eu levei hype drink para todo mundo degustar, mas isso alimenta o corpo. Agora, se eu quero alimentar minha mente, eu quero alimentar espiritualmente, não tem como, eu tenho que ir para a Bíblia, beleza? A palavra de Deus, né? Esse momento que nós temos aqui devocional, eu sei que é 5, 6, 7 minutos, quando prolonga muito, faz com que você crie essa conexão com Deus e vai te fazer levar você a ter uma vida abundante. E eu quero finalizar dizendo para você que quando você tira um tempo, nem que seja pequeno, um tempo diariamente com Deus, você vai ter uma vida muito satisfeita. Você não tem ideia. A sua satisfação, o seu vigor, o dia mais leve você vai ter. Então fica isso aí com esse pensamento para você. Se você não tem ainda o hábito de ler a Bíblia, eu quero deixar essa dica para você. Começa lendo um pouquinho todo dia, beleza? Hoje é a nossa live de número 1253. A maioria das lives estão ficando gravadas no YouTube. Quando dá 150 pessoas ao que eu vivo, é certo que ela fica gravada. E se eu acho que a live é muito boa também, não deu 150, eu gravo também. Então, para quem fica me pedindo. Outra coisa, eu falei ontem sobre o treinamento da Nádia Paleta, ensinando em 5 minutos como fazer o plano de marketing. Galera, tá lá no canal do Telegram. Você tem que entrar lá no canal do Telegram, beleza? Antes de eu fazer a primeira pergunta pro Renato, primeiro para ir parabenizar o Renato, né? Voltando à nossa live como milionário, a gente vai largar aqui a frase do dia. Sempre a gente deixa uma frase do dia. E a frase do dia não é para você só anotar, é para você viver, é para você compartilhar. E a frase do dia diz o seguinte: seu problema não é o problema. Como você reage é o problema. Vou repetir. O seu problema não é o problema. Como você reage é o problema. Hoje nós temos aqui ele, membro da equipe de milionários. E se continuar nessa pegada, chega a presidente esse ano ainda. Voltando aqui na nossa live. Ele esteve aqui na live de número 957, galera, no dia 13 de novembro de 2023. Então, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, mais ou menos, né? Só que ele esteve aqui como guest e agora voltando como milionário. Então, Renato, obrigado por ter aceitado o convite. Eu quero, em nome de todos os distribuidores aqui do Brasil inteiro, lhe parabenizar. Parabéns por ter chegado à prestigiosa equipe de milionários. Eu tenho certeza que muitas vidas foram mudadas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite também.
Seja bem-vindo e vamos bombardear você de perguntas, porque tem muito guete aqui na sala querendo ser milionário. Então já começa falando pra gente aí. Obrigado, parabéns. Fala pra gente aí quando a Herbalife aparecer na sua vida, maiores insatisfações. Bom dia, bom dia, bom dia, Wellington, bom dia a todos que estão aqui presentes ao vivo nessa live. E dizer que eu estou muito grato, nosso coração explodindo aí de alegria, né, pela oportunidade de estar aqui, por tudo que está acontecendo na nossa vida. Dizer que eu estou aqui representando, né, o casal Renato e Simone, e que a nossa minha esposa, né, estamos casados há 24 anos, e é incrível como essa parceria ela é uma parceria de vida, né? E a gente vem passando todos os momentos, e esse momento é um momento de comemoração, né, de muita alegria. E reconhecer aqui o Wellington, né, por esse canal de prosperidade que é essas lives diárias, né? Isso faz toda a diferença, tem impactado a vida de muita gente, de muitos milhares de distribuidores do Brasil. Então, obrigado, tá, Wellington? Obrigado aí pela tua atitude. E olha só, hoje esse convite, nossa, eu fiquei muito feliz, e eu espero aqui e peço a Deus que esse seja já pedi isso também, que seja um momento assim de realmente de eu conseguir passar o que eu quero passar, né? O sentimento que eu estou vivendo e tudo que eu tenho, não para ensinar, mas para contribuir, né? Porque todos aqui somos aprendizes nessa vida. E dizer que a Herbalife apareceu em nossa vida, fez agora dia 21 de dezembro, Wellington, 23 anos, quando nós assinamos o nosso kit de cadastro. Tudo começou com um convite, uma ligação de um conhecido nosso lá do Rio Grande do Sul. Nós estávamos morando aqui no Mato Grosso há quase um ano, né? Praticamente um ano. E eu estava insatisfeito, né? Viemos aqui para crescer, né? Eu e a Simone, a gente largou nossa família lá no Sul. Eu trabalhava no Sicredi e apareceu uma oportunidade com meu tio, que eu já morava aqui há alguns anos, né? De abrir um negócio no ramo de madeiras. Começar um negócio com ele. E era uma coisa trocar o certo, de certa forma, pelo duvidoso, né? Eu estava bem empregado, né? Ia assumir a gerência lá da agência. Então, estava indo bem dentro da carreira. Tinha acabado de me formar em administração de empresas. A Simone também estava empregada como professora. E surgiu essa mudança. Então, foi uma transição. A gente fez uma escolha, né? A gente pensou no que era o que nós tínhamos, mas como seriam os próximos 5 anos. E isso fala muito também sobre o nosso negócio, né? Então, eu comecei a olhar para frente. Como é que seria eu continuar como bancário? Ia passar 5, 10 anos com conforto, ia estar estabilizado, com certeza, mas também seria uma peça, né? Uma peça num quebra-cabeça, porque daqui a pouquinho podia ser que eu não tivesse mais utilidade. E aí tu troca a tua energia, tua vitalidade, tua juventude por alguma coisa que não é teu, né? Verdade. E aí viemos para cá, cheio de sonhos, cheio de planos. Casamos em dezembro de 2000 e dia 18 de janeiro a gente veio para o Mato Grosso. E viemos aqui para crescer, com muito foco, né? A Simone dava aula em 3 escolas como professora. Eu ali comecei com a empresa, eu comecei sem dinheiro, né? E era uma sociedade, então eu precisava produzir muito para mim pagar a minha parte, enfim, né? Tirava um prolaborezinho pequeno. E quando a gente vem com o objetivo claro, as coisas começam a acontecer. Então eu vim para crescer, e num ano eu cresci 7,5 kg. Então também foi muito... Foi assim, porque a gente focou muito nisso, né? A gente não tinha informação, a gente não tinha o conhecimento, então nós não tínhamos bons hábitos alimentares, não tomava café da manhã, o almoço era engolido, à noite a gente descontava eu principalmente descontava o estresse em comida, e enfim, resultado, tinha engordado quase 8 quilos. Então, quando essa ligação chegou, em novembro, foi uma coisa estranha, porque eu nunca tinha ouvido falar Herbalife. Mas ele falou com tanto entusiasmo, e na época era o telefone, aquele telefone fixo, né? E eu disse, olha, Enor, quando a gente for de férias para o Sul, a gente conversa, que nós vimos em dezembro. E chegamos lá em dezembro e fomos falar com ele. E aqui eu quero falar uma dica já, né? Ele podia estar comemorando as festas, podia estar lá dia 21 de dezembro, aquele momento de parada, né?
E ele, não, ele tomou a atitude de nos apresentar o negócio, nos apresentar os produtos. E na época o negócio a gente achou que não era, que não ia ser viável para nós pela correria, nós não entendemos no momento, mas a gente quis os produtos. Quando ele falou do preço, eu pedi desconto, e aí veio o kit de cadastro. Ele foi muito sábio também, me mostrou a tabela de preços, e a gente fez uma compra de 500 pontos para aumentar o desconto. E começamos a usar o produto. Foi incrível. Os primeiros 15 dias eu era outra pessoa, mais energia, disposição. Nossa, parece que a vida se abriu, né? E eu comecei a ser mais produtivo. E aí não tem jeito, né, Wellington? Começa a usar o produto, começa a mágica a acontecer. Uma colega da Simone chegou lá em casa, viu os potes, pediu o que era, a gente compartilhou com muito entusiasmo o nosso resultado e ela quis comprar. E como nós tínhamos o estoque, nós tínhamos 500 pontos, a gente acabou fazendo a primeira venda. E aí acendeu uma luz, né? E um amigo meu sempre fala que qualquer lucro, por menor que seja, nunca é prejuízo. Então eu fiquei muito entusiasmado e inspirado com aquilo. Eu disse, cara, que negócio louco, né? Eu não saí oferecer para ninguém, a pessoa nos comprou. Aí, falando com o Enor, ele nos encaminhou para um evento. E a gente teve a sorte de, naquele dia, acontecer um evento na cidade de Sinop, que são 150 quilômetros aqui do Lucas do Rio Verde. E nós, na época, não tínhamos carro. E era final de semana, a gente trabalhava a semana inteira. Mas ele falou umas coisas para nós. Ele disse, olha, o que você faz no final de semana? Eu disse, a gente fica por casa e tal, descansando, assistindo e tal. Eu disse, mas e o que está trazendo, né? Ele disse, pá, mas nós não temos carro. Eu disse, mas e você quer ter carro? Sim, queremos ter carro, então, né? Então, e aí, que ele falou uma coisa assim, que quem quer dar um jeito, e isso tem sido a minha filosofia, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, nós demos um jeito. A gente arrumou um carro emprestado e fomos até um evento. Na época, a gente conheceu a Rosane Bortoli, né? Que estava iniciando seu negócio. Também a gente ficou muito inspirado com a história dela, muito inspirado com as histórias da sala. E naquele dia a gente tomou a decisão, a gente estava o quê? Nós estávamos trabalhando muito, queríamos uma vida, né? Pudesse viajar, a gente pudesse conhecer. E foi isso que a gente viu na Herbalife, a possibilidade de uma vida de prosperidade física, melhorar, se controlar na questão de peso, a questão de bem-estar, saúde, a questão de viajar, a questão de deixar um legado, enfim, tudo isso a gente visualizou. E nós tomamos naquele dia a decisão de ser um supervisor. Não tínhamos o dinheiro, não tínhamos condições, mas, novamente, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, então a gente focou sempre na solução. E nos qualificamos a supervisor, e aí fomos participar do nosso primeiro STS já como supervisores, e participamos do primeiro workshop. E aí, realmente foi incrível. A gente teve grandes ensinamentos naquele dia e colocamos em prática. No segundo mês já de negócio, nós qualificamos a equipe mundial, com um cheque de mais de R$1.400, e aquilo despertou em nós, assim, realmente muito entusiasmo. A gente começou a fazer o trabalho, passo a passo, bem parcial, né? À noite, final de semana, com a nossa Super Bis, para lá e para cá. E foi incrível, que no final do primeiro ano, Elton, foi em dezembro, foi a extravaganza. E também a gente deu um jeito de ir, e o palestrante da época era o Paul Zandpilger. Lembro? Foi incrível, né? E aquela palestra sobre a visão do futuro ficou clara, sabe? Eu entendi que conosco sem nosco, comigo semigo, esse negócio ia crescer. Tendência de mercado vem para ficar. E eu sempre comparo como você nadar num rio, né? Sei aqui quem está na live que já nadou em rio. Mas quando a gente nada contra a correnteza, exige uma força muito grande, existe uma resistência muito grande, e se a gente der uma paradinha para descansar, volta tudo para trás. E se a gente está do lado da correnteza, do lado a favor da correnteza, mesmo parado você está andando. Agora, se você der umas braçadas, você vai mais rápido. Então, eu entendi isso. A gente se posicionou, nós tínhamos os nossos desafios com relação à empresa que eu estava iniciando, era uma sociedade, eu tinha compromissos, e aí a Simone fez a opção, né, de, como ela fala, né, de deixar de ser professora normal para ser professora de novos hábitos alimentares. Fez a escolha, né, de começar a se dedicar mais ao negócio, porque o nosso grupo estava crescendo, estávamos fazendo, recrutando, enfim, né, fazendo trabalho.
E eu continuei, né, tocando a empresa e também participando de todos os treinamentos. E isso fez total diferença. Nós tiramos o final de semana, tinha STS, nós íamos para Cuiabá, a gente é muito grato aí a Laura também, que abriu o sistema, na época ela uma guerreira aqui no Mato Grosso, né, mostrando o caminho e nos ensinando, sempre nos acolhendo. E começamos todo mês nós íamos para o STS, são 360 quilômetros daqui, sem E tem desculpa. gente que nem entra na live, sabia? É, é isso aí. Renato, me diga uma coisa aqui. Quando você compara a vida que vocês têm hoje e você como bancário, você como empresário, maior conquista que a Herbalife trouxe para você? Nossa, Wellington, é legal isso porque a gente só dá valor ou só entende o valor de uma coisa quando a gente tem comparação, né? Então, realmente, eu já vivi assim todas essas fases, né? Como empregado, né? Em que você seguia, né? Seguia uma cartilha e que você não tem, assim, de certa forma, o controle das coisas. Como empresário, que você precisa criar tudo. Sim. E só que também 100% da responsabilidade é sua. Nossa, foi desafiador. E também essa questão da Herbalife. E, cara, realmente, quando você olha assim para o que nós temos na mão, o que é o nosso negócio, a maneira como é o nosso negócio, não tem comparação, né? Você ter a liberdade de escolha, você escolher estar com quem você decide estar, você escolher que se trabalha muito, porque o trabalho, na verdade, é uma dádiva, né? É uma oportunidade a gente colocar todo o nosso potencial. Mas você escolhe fazer isso, não é alguém que te obriga, né? E o retorno disso também, em termos de bem-estar, de saúde, eu sempre falo que a Herbalife é um caminho bom, em que você precisa se manter, precisa, né, entre aspas, se manter bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, você alinha essas coisas, né? Sempre começa com o que a gente quer colher, né? E isso foi uma coisa que a gente ficou muito claro desde o início. A gente queria colher esse tipo de vida. Então, a gente começou a plantar isso. E por isso tá no sistema, por isso está aprendendo, né? Galerinha, 7 horas e 20 minutos. Hoje o nosso convidado, membro da equipe de milionários, Renato Rosito. Mais novo milionário da Herbalife. Então se prepare que a gente hoje vai saber tudo o que fazer para sair de de membro da equipe de expansão global, poder chegar ao nível de milionários. Para você que é um seguidor do Renato, aproveita que ele está expandindo o negócio para o Brasil inteiro, para outros países. Depois pergunta para ele como é que você pode desenvolver essa atividade também. Sugiro você pegar agora, meter o dedo aí no aviãozinho, manda aí logo para 20 pessoas, porque eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo legal aqui hoje. Renato, você falou um pouquinho atrás aí sobre desafios. Se você pudesse escolher o maior desafio que você teve aqui dentro da Herbalife, qual foi e como superou? O maior desafio, Wellington, boa pergunta. Eu vejo assim que a gente tem aqui só oportunidades, né? Eu acho que o maior desafio primeiro a gente acalmar o nosso coração com relação às pessoas, né? Porque quando a gente entende que cada pessoa ela tem uma escolha livre para escolha, você abre mão dos, vamos dizer assim, sofrer pela expectativa, que a expectativa é a mãe da decepção, né? Quando você espera, às vezes você pode se decepcionar. Superar isso, acho que foi um dos grandes saltos, né? Quando você assim trabalha com quem quer trabalhar, você aceita o que a pessoa quer, se ela quer fazer ou se ela não quer fazer, é uma escolha dela. Então isso acho que foi assim um grande salto e é uma das coisas assim que muitas vezes as pessoas elas se perdem nisso, né? Ou se prendem nisso. Ah, se o cara fizesse, se a pessoa fizesse, você transfere a responsabilidade sua para outros e aí você não tem controle. Sim. Aí você está sempre à mercê. Então entender isso acho que é o grande desafio do negócio, né? Se você quer atingir níveis de liderança, né? Se você quer nível de crescimento, você se desapegar do resultado, assim, da escolha da pessoa, você entender, aceitar a escolha da pessoa. Acho que isso foi um desafio e que aprendendo isso, nossa vida ficou bem mais leve, muito mais leve. Aproveitando o que o Renato falou aí, eu quero trazer um pensamento aqui, o seguinte: a oportunidade de negócio da Herbalife é para todo mundo, tá bom?
Falar nisso, escreve para mim aqui, você que já é um distribuidor da Herbalife, escreve para mim aí que qual era a sua atividade anterior ou ainda é, se você trabalha ainda parcial. Então escreve para mim nos comentários aqui. Então a oportunidade de negócio é para todo mundo, qualquer pessoa. Nós temos médico, advogado, engenheiro, dono de casa, empresário, bancário, tem de tudo aqui. Agora, nem todo mundo é para Herbalife, porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço, nem todo mundo cria disciplina, nem todo mundo quer vir para os treinamentos, nem todo mundo quer abrir mão de algumas coisas. Olha, professora, Fabiana Sarmento, professora e nutricionista. Então, ou seja, é importante você entender isso aqui. Agora, o trabalho, a missão de falar com alguém, convidar alguém para usar o produto e mostrar a oportunidade, isso faz parte do nosso negócio. Isso é tipo uma obrigação nossa, é a nossa missão é essa aqui. Se a pessoa quer ou não, é como o Renato falou. E a gente só não pode criar expectativa, né? Mas quando eu falo com muita gente, alguém aí no meio, opa, quer. E se eu coloco a pessoa no sistema, melhor ainda. Beleza? Ó, Valéria, sacoleira. Valéria, grande líder lá do Mato Grosso também. Renato, vamos lá. Vamos começar a treinar um pouquinho aqui as pessoas. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. No mundo dos negócios, né? Eu imagino que lá na madeireira e alguém que tem outro tipo de comércio, a gente às vezes precisa de recomeçar de um determinado momento, que as coisas não estão muito boas, mudar. Aqui no negócio da Herbalife, você teve momentos de recomeço? E se teve, que dicas que você dá para quem quer recomeçar? Ótima pergunta, Wellington. Nós começamos no início do nosso negócio, a gente começou um trabalho, como eu falei, assim, consistente, né? Usando a questão da lista quente, fazendo, né? Falando com todo mundo. E começou, né, o processo de crescimento, usando o sistema, né? Porque o sistema realmente é o coração, né? Quem entende que existe um sistema e que você não vai chegar a lugar nenhum sem isso, a gente começou a construir o nosso negócio. Então, nós chegamos à qualificação aí de GET na época, 1 ano e 9 meses, se eu não me engano, qualificou GET. E a gente foi um processo de crescimento, né? Um processo de crescimento. A gente fez na época, assim, começou com volume pessoal, né? Era uma promoção, 4 meses de 7.500 pontos. Então a gente foi fazendo e aí, sabe, volume pessoal com recrutamento gera negócio. E quando nós fechamos a qualificação, a gente acabou, de certa forma, parando de fazer esse processo. A gente começou a se voltar mais para cuidar. E duas coisas aconteceram. Primeiro que o impulso, né, diminuiu e a gente como líder, que faz o impulso acontecer, a gente continuar nesse processo. E segundo que aconteceu algumas situações com relação às pessoas, é o que eu falo das decepções, né? E que o nosso negócio praticamente, por causa de algumas picuinhas que a gente não sabia lidar na época, né, de tirar as laranjas, como fala, as laranjas do podre do cesto, acabou praticamente perdendo aquele grupo. Então foi um recomeço, né? E quando você está ali, você entende, nossa, ficou assim um processo de aquela cicatriz que depois nós superamos e aí a gente retomou o processo. Então é isso que eu falo, porque a gente criou uma expectativa e isso é o que é a decepção. Então, algumas coisas foi naquele momento recomeçar o negócio. Nós começamos novamente de uma forma diferente, de uma forma mais consciente, consistente. Então acho que esse foi um dos momentos assim que maior de recomeço, né? Depois, lógico, dentro do negócio tem os altos e os baixos. Eu fiquei 12 anos, Wellington, assim, tempo parcial. Eu ainda tenho empresa, mas depois eu aprendi também a lidar com isso, né? Eu saí do dia a dia da empresa, tem o meu cunhado, que é meu sócio, que ele toca, né? Então, daí eu comecei a me dedicar. Então, nesse período, a Simone que estava assim mais à frente. Aí veio nossos filhos, enfim, daí tu tem... o bom no nosso negócio tem você poder fazer escolhas, né? Você conciliar as coisas. Então, acho que nesse momento foi o mais... Me veio uma pergunta aqui agora na minha cabeça, é o seguinte. Nesse período aí, porque você chegou muito rápido a Get. Eu conheço gente que chegou a Get em 6 meses. É porque eu demorei 4 anos quase. Eu era ruim demais. Imagina um cara ruim, era eu. E eu não me requalifiquei como supervisor no primeiro ano. Eu demorei 2 anos para fazer o meu primeiro supervisor. Eu demorei 2 anos para chegar à equipe mundial. Eu era um cara ruim, mas era bom e não desisti. E a pergunta que eu quero fazer para você agora, às vezes pode ajudar muita gente que está nessa live. Nesse processo, você viu gente entrando depois de você e crescendo mais. Não é verdade?
como eu vi Fiticopo entrar e o cara hoje é 10 vezes mais do que eu, 20 vezes mais do que eu. E a pergunta é, quando você via gente crescendo mais que você, né? Qual era o seu sentimento que te mantinha firme no negócio? Wellington, excelente pergunta. E realmente isso é uma coisa que enrosca, né? Enrosca muita gente e vou dizer que assim no início a gente começou, se comparou sim, mas se a gente continuar no processo de desenvolvimento pessoal, sistema, leitura, áudios, tudo que a Herbalife tem a nos oferecer, a gente começa a entender que não, não, ou se comparar é sofrer, né? Se você se comparar com outros é sofrer, porque você é único, né? Como eu falo na música, a sua raridade. Então, a tua raridade está em você, é você. Agora, daí a gente começou a olhar sempre para o lado assim, olha, o que está faltando, né? Nossa, que legal! E o que está faltando? O que eu posso aprender com isso? O que isso quer me mostrar? O que eu posso estar usando, né? Me inspirando com a pessoa. E isso fez total diferença. Então, sempre dizer assim, tira a comparação, né? Você é único, você é teu jeito, você é como é, e não é como não é. Isso, sabe, isso mudou tudo. Quando a gente começa a olhar dessa forma, muda tudo. Não se comparar com ninguém. Verdade. Galerinha, 7 horas e 29 minutos. Hoje a gente tem o mais novo membro da equipe de milionários da Herbalife. Já mete o dedo no aviãozinho aí, porque a gente vai ter muito conteúdo legal aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai sair daqui muito mais fortalecido. Eu já anotei aqui várias coisas, ó, e vou anotar muito mais ainda. Renato, eu vi agora na internet, né, o reconhecimento de vocês agora como no STS, aí, como novos membros da equipe de milionários. O que significa para você ter chegado à equipe de milionários? Nossa, até nós estávamos comentando ali com o pessoal, né, no evento, todo ano a gente escrever as metas, né? E sempre estava ali escrito. E a gente tem bastante tempo, né, que a gente ficou nível de Get, depois a gente foi para Get Plus, né, 2.500 royalties. Daí o negócio também deu uma caída, e aí estabilizou, e aí começou o impulso. E quando a gente olha para isso, né, todo ano a gente escrevia, né, qualificar a equipe de milionário, todo ano. Então, o que você falou, a gente é muito bom em não desistir, porque a gente sabe que é o caminho bom. E que não tem a ver com outros, tem a ver com a gente, é alguma coisa que estava faltando. E o que você estava falando no início, ficou claro para mim, nos últimos anos, assim, principalmente, a gente decidiu ser a nossa melhor versão também do negócio. E ali, desde a pandemia, a gente começou a focar assim, em ser altamente produtivo, de ser exemplo, então de qualificar para tudo, e coisas incríveis começaram a acontecer. A gente nunca teve assim aquela questão de cobrar ninguém, então sempre eu procurou ser inspiração na vida, inspiração no negócio também, dentro das nossas limitações, né? A gente é o que é e não é o que não é, mas a gente ser a nossa melhor versão. Então, a gente procurou sempre assim se qualificar para as viagens de incentivo, qualificar assim para o style, ou seja, fazer o nosso máximo. Então, chegar ali naquele momento do reconhecimento foi uma assim, aquela emoção assim que não tem explicação, sabe? Não tem explicação. Era uma coisa que a gente vinha sonhando há muito tempo e você fica pensando, por que leva tanto tempo uma coisa, né? O que tem aí? O que é isso? Mas tudo é o momento certo, né? A gente lembra da história do bambu chinês, que tudo vai se preparando, a gente vai se enraizando, a gente vai achando. Mas uma coisa que você falou no início essa questão da conexão, né? Conexão da gente se alinhar. Eu acho que tem sido muito isso nos últimos anos, né? Nos últimos meses, principalmente, um alinhamento. Alinhamento espiritual, alinhamento emocional, alinhamento mental, e aí vem a questão dos resultados. Porque realmente tudo é abundante, mas o que está faltando em nós, né? O que está faltando em nós? A gente se conectar e não desistir, porque é um processo, é o nosso tempo, foi o nosso tempo. Então, por que foi 23 anos de negócio? Porque foi.
e tá ótimo do jeito que tá, né? Não é se conformar, eu acho que não é isso, porque a gente sempre fez o melhor, mas é uma questão de alinhamento, né? Se alinhou as coisas, começou a se criar um impulso. E outra coisa também que eu percebo, Wellington, e fica aqui para muita gente que também está no nosso nível de guest, que está bastante tempo no negócio, existe a questão da onda, né? Existe a onda. Então, você mora aí no litoral, né? Você deve ver isso bastante. Então, a onda, ela começa a informar. E nesse momento, se você quer surfar a onda, não é um momento de você ficar admirando a onda, e sim você remar. Então, começou a se formar uma onda no nosso time também, começou a se formar uma onda, então nós também não ficamos parados. A gente diz, agora é a hora de fazer o que tem que ser feito, fazer o máximo, né? E a gente vem construindo isso. Então, a gente qualificou agora para o Premier League, né? Fechamos agora em dezembro. A gente fez quatro pedras de ativo. Então, são coisas que nós não tinha, foi criado, né? Foi criado pelo momento. Então, coisas assim que é bem importante, né? A gente está alinhando as coisas, né? Renato, o que foi decisivo, né? E que ações que vocês fizeram nos últimos 90 dias para se qualificarem a equipe de milionários? Foi do nada? Você falou assim, caraca, vai ser agora? O que foi aquilo que deu aquele estalo? Vamos virar a chave. Então, um processo, né? Como eu falei, o momento Herbalife, eu vejo assim, nunca teve tão incrível. E tem um videozinho circulando aí que fala sobre a questão do como é que vai ser o futuro, né? Que é aquele casal de chairmans lá, que foi os VIPs do Brasil lá, agora não lembro o nome certinho, mas ela falando assim, que como é que vai ser os próximos anos, como é que vai ser a Herbalife nos próximos meses, né? É como você vai ser nos próximos meses. A Herbalife somos nós, né? Então, como a gente vai ser os próximos meses? Como é que a gente vai ser os próximos 90 dias? Não como a Herbalife vai ser. A Herbalife é como é e a gente que cria. Então, vimos o nosso negócio e a gente é muito grato ao nosso time. Nós tiver pessoas aqui do nosso time, gratidão mesmo, né? E Deus nos presenteou aí com pessoas maravilhosas e pessoas. Esse é o grande potencial da Herbalife, a gente encontrar pessoas melhores que a gente e que acreditam, que estão buscando as suas melhores versões também. Então começou um movimento, né, Wellington? Começou um movimento, algumas pessoas se destacando, uma delas que já participou da live também aqui é o Laurindo. Então o Laurindo, ele mostrou assim um caminho, né? Ele começou a criar um movimento no grupo. Também tem o José Satel, o Jovan, enfim, então todo o movimento que começou. E aí, sabe aquele momento que você diz assim, cara, você tem aquela certeza que a coisa vai acontecer. E nesse momento, assim, como é que eu vou te explicar? A gente fala assim, todo mundo pode, mas quando você acredita realmente que vai acontecer, é incrível como a coisa começa a se mover de uma forma muito rápida. Então a gente não ficou parado. Nesse momento, como eu falei, a onda começou e a gente botou muita intensidade. E isso é uma coisa que aquele momento cria momento, né? Que eles falam na Herbalife, né? Então foi isso que aconteceu. O que a gente começou a fazer de ações? Realmente a gente começou a movimentar a questão de clientes, muito forte a questão de clientes, porque são todas as coisas do negócio, né? Os consultores, supervisores, movimentando e sempre trazendo assim, o que a pessoa quer, qual que é o objetivo dela. E uma coisa assim, Wellington, que a gente tem trabalhado muito é a questão de foco tipo assim, nas qualificações. Então, quando você tira do negócio, por exemplo, botar um objetivo, eu quero ganhar R$1.000 esse mês. É um exemplo, né? R$1.000 esse mês. Tá, mas R$1.000 para quê? O dinheiro por dinheiro, ele não tem aquele poder. Agora, se você está em busca de uma qualificação, seja da viagem de incentivo, seja do estágio, seja o que for, isso cria movimento. Porque daí você cria coisas que você não criaria. Então, focar nos pontos de volume, focar nas qualificações. Então, algumas pessoas do nosso time começaram a também focar nas qualificações dela. E então começou a criar um movimento, não com o meu objetivo, mas com o objetivo delas. Então foram 3
três novas pedras de ativo. Por quê? Porque a pessoa está em busca, pessoas em qualificação. Então, cria esse movimento. E aí é que faz a diferença, né? Eu acho que foi isso, assim, o grande... E uma coisa também, assim, que mudou tudo, Wellington, foi jogar em time. Realmente jogar em time. Então, foi uma qualificação dupla, né? O Giovan e a Marisiane, né? Eu acho que eles estiveram aqui Semana passada. O Giovan, né? Então, foi essa questão de jogar em time. Então, nós temos um time que é um time de milionários, né? É um time milionário. E o time milionário não é uma pessoa, é um time. Então, cada um no seu momento, cada um com seu objetivo, mas então jogar nesse sentido. O que a gente pode apoiar? Cada um apoiando todo mundo, né? Então, estava com objetivo, então a gente estava sempre em contato, sempre em conexões, e foi incrível, né? Como que é a linha aí? É Jovan, vocês e depois Laurindo e Satel? Como é a linha? Somos nós, Renato Simone, Giovan e Marisiane. Aí vem o Laurindo, é uma linha do Giovan, e o José Satel é outra. Duas linhas, né? Que são duas qualificações que teve esse ano aí de GET, né? Que é o Laurindo e o José Satel. Então... Renato, me diz uma coisa. Você está aí no Mato Grosso, né? Inclusive começou a live hoje, 6 horas da manhã. Como é que você, e já que tem grupo espalhado para o sul, aí também no Nordeste, aí no Norte, no Centro-Oeste, como é que você faz esse acompanhamento de grupo? Então, no primeiro evento que a gente foi, o primeiro STS, né, a nossa convidada VIP, né, no dia foi a Lilian Rezende. Na época ela era equipe GET, e eu fiquei assim, muito impressionado com a história dela, e ela como dentista, né, com pós-graduação em Harvard e tal, e fazendo negócio da Herbalife. E ela falou por quê, né, que ela dependia 100% dela, ganhava muito bem, mas o negócio podia ser uma coisa assim, como eles têm uma vida hoje extraordinária, né? E falou muito sobre pensar local e trabalhar global. Então a gente começou a fazer a lista das pessoas que a gente conhecia, né, em vários lugares. E desde o primeiro dia a gente entendeu a questão do sistema. Então a gente começou a fazer contatos, não só aqui na região, com o nosso sistema Cuiabá, mas também pessoas lá no sistema do Sul. Então aqui a nossa linha ascendente de lá, né? E a gente tem muita gratidão. Nosso patrocinador hoje é o Luiz Algeri, né? De Milionários, depois vem o James Pires, Alderi. Então sempre a gente teve essa conexão. E começou a colocar pessoas no sistema, fazer ligações e tal. Essa linha do Jovan mesmo é muito interessante, porque era um colega meu de trabalho, trabalhava comigo no Sicredi, e quando nós descemos assim no outro ano de férias, eu fui falar com ele, né, sobre o negócio, e na época, não sei se tu lembra, velho, tinha um CD, né, da oportunidade, e eu passei uma pastinha com o CD e tal, só falei rapidinho com ele e passei a pastinha. Aí depois eu liguei para ele, aí, tudo certo, conseguiu ver? Não leu porque não lia, muitas vezes não lia CD, né? É verdade. E aí eu disse, olha, é uma oportunidade de negócio, assim, mas eu queria que você fosse conhecer e tal. Mas quando é que era? Em Passo Fundo, dava em torno de uns 80 quilômetros, 60 quilômetros de Passo Fundo, da cidade dele, lá de Sarandi. E aí ele disse, não posso e tal. Mês que vem, liguei de novo. No outro mês, liguei de novo. 6 meses, velho. Deixa eu te interromper. Eu tenho um presidente de primeira linha que durante 6 meses eu chamei ele para um evento. Aí agora é presidente. É isso aí. Então, é sobre isso. Então, só para entender, porque isso fala sobre persistência, né? E quem sabe posso inspirar alguém aqui. Então, todo mês eu ligava, dizia, vai ter um evento tal dia. Eu me informava, né? Vinha as flyers do sistema, ligava, dizia, vai ter um evento. Eu falei, olha, eu não quero ser chato, né? Eles falaram, não, Renato, vai me ligando que uma hora vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Até que um dia eles foram. Eles foram, gostaram, se entusiasmaram, iniciaram o negócio. Aí eles falaram com uma pessoa, cadastraram uma pessoa, e a pessoa disse assim, quem você conhece? Falou com uma pessoa, e ele disse, olha, eu acho que eu não posso fazer, mas quem sabe meu filho se interessa, que é o Jovan. Então, na verdade, seria uma quarta linha. E esses três, no caso, não permaneceram no negócio, e o Jovan, a gente foi conhecer depois,
Eles foram para o evento, tomaram a decisão, começaram a fazer. Na época, a Simone estava lá no Sul, fez a primeira festa shake lá na casa deles. E aí começou o negócio. Eles se conectaram ao sistema e foi indo. Então, só para ver como é que são as coisas, né? E os líderes se formaram, a gente percebe claramente, o líder ele se forma. E não é muitas vezes por você estar perto, é quando a pessoa quer, ela quer fazer. E ela se encontra, ela participa do sistema, ela está sendo treinada. O nosso presidente falou uma coisa, Alberto, muito legal, que quanto tempo você leva para aprender sobre os produtos? Se você pegar de uma forma muito consistente, em 2 dias você lê tudo, todos os manuais, tudo sobre os produtos. Sim. Quanto tempo leva para aprender sobre o plano de marketing? Da mesma forma, 2 dias, você lê todo o manual e entende tudo. Agora, esse espaço entre a orelha esquerda e a orelha direita é um desenvolvimento, é uma mentalidade, porque a gente traz muitas coisas. E é para a vida desde a infância, toda, da né? nossa criação. Então, isso é um processo que vai... É só no sistema que a gente vai lapidando, vai entendendo, vai descobrindo, vai melhorando, né? É o processo de desenvolvimento pessoal. Quem entende isso, vê que não existe tempo na Herbalife, existe um processo. E esse processo ele vai chegar. Quem permanecer vai chegar, não tem erro, né? Galera, aproveitar o que o Renato está falando aí. Quando eu entrei na Herbalife, o Renato também, né? E tem uma galerinha aqui que é mais ou menos da mesma época, a gente recebia, se eu não me engano, era 4 ou 5 CDs do Eduardo Salazar, Renato? Era 4 só. Né? Eram 4 CDs do Eduardo Salazar chamado Mentalidade, que ele traduziu do Jim Rohn. Inclusive, nem foi ele, era o Pablo Palcar. Né? E eram 4. No nosso caso, galera, nós temos 1.250 lives, que é a mesma coisa. Só que isso aqui é diário, assunto novo, todo dia. É um depoimento novo, às vezes reforça, né, o que a gente aprendeu. Então, deixa eu dizer para você, a gente tem que aproveitar isso aqui. O Renato falou do CDzinho, hoje a gente manda um link do YouTube de uma apresentação para qualquer pessoa do Brasil, do mundo. Antes eu tinha que levar o CD, o cara tinha que ter o aparelho de CD, o negócio não rodava e era uma confusão danada. Só que hoje tem muito mais opção, hoje tem muito mais oportunidade de negócio aí também, né? Não é só Herbalife. Então, ou seja, por isso que a gente tem que falar com muita gente. Tem que falar com muita gente o tempo todo. E nesse meio vão sair os Renatos da vida, vão sair os Jovan, vão sair os Wellington, vão sair os Raulino Sampaio, vão sair todo mundo aí. Renato, me diga uma coisa. Você falou sobre Premier League, falou sobre alta produtividade. Se você puder pegar aqui agora, me conte aqui 3 casos de últimos recrutamentos seu. Gente para negócio, tá? Não precisa ser nem dos últimos agora, me pega 3 dos recentemente aí, no último ano, sei lá, 3 pessoas que você recrutou, qual foi o processo? Isso foi muito legal, Elton, essa pergunta. Foi também tanta coisa, né, que a gente vai fazendo e vai... uma das grandes mudanças também que a gente fez é focar... A gente sempre foi autoprodutor, né? Fechamos agora... Quando a gente completou 20 anos da Herbalife, a gente chegou ao reconhecimento de 1 milhão de pontos de volume. Eu nem cheguei ainda, viu, Renato? Eu tô atrasado, hein? Ô, Everton, viu? Então, a gente sempre procurou fazer esse sentido, mas aí eu acho que foi a grande virada. Isso que tu falou, fechou a conta. Ó, você está no nível de presidente e já faz alguma porquê, né? Agora nós vamos chegar no ponto. Então, nós estávamos trabalhando assim, na pandemia também, vamos falar, a gente pensou assim, ó, nós precisamos sobreviver. Então, nós, em todos os sentidos, Renato, eu não sei se tem alguém ligando para você aí, porque... Tá, beleza. Repete aí, porque acho que alguém deve ter ligado para você, aí o seu som sumiu. Repete aí. Tá, então é isso. Você está falando de sobreviver, pandemia, e aí parou. Isso, então começamos a sobreviver na pandemia, então a gente decidiu ser altamente produtivo. Então focamos muito em volume pessoal. Então sempre produção alta, né? Qualificar para tudo, foi o nosso norte. E isso começou, claro, a inspirar pessoas do grupo, enfim. Mas a gente tinha volume alto, mas só volume pessoal. Então, uma das viradas de chave desse ano, principalmente, a gente começou a transformar volume pessoal em volume de recrutamento, né? Então,
dentro daquela pizza de negócio, a nossa maioria do nosso volume era de compras nosso, né? Então, nós começamos a focar na questão da esteira de negócio. Então, o processo, né? É um caso que eu vou exemplificar aqui, que é da Jéssica e do Fernando, né? Que eles estão agora no quarto mês de negócio e já estão fechando a equipe mundial deles. Então, eram clientes, né? Cliente premium, é o primeiro contato, né? Gerou um cliente premium. O cliente premium começou a movimentar, a ter resultado do produto, enfim. Aí, eu fiz o convite para participar de um STS. Eles foram no STS, lá eles viram a oportunidade, fizeram a conversão para consultor, fizeram 1000 pontos, se trabalhou isso, fecharam a qualificação de supervisor, já começaram o primeiro mês de ativo, segundo, terceiro, agora estão no quarto mês já para fechar a equipe mundial. Duas coisas. E esse é um dos exemplos que a gente começou a movimentar. Antes de você terminar, deixa eu te interromper aqui. Esse pessoal aí, o caso deles, por exemplo, eles se tornaram ativo vendendo produto fechado, 90 dias, espaço, só para orientar as pessoas aí que têm dificuldade de ser ativo. Isso. Então, eles começaram, estão agora em processo, acabaram de mudar também de cidade, então tá bastante novidades aí. A ideia é abrir um espaço, mas num primeiro momento começou com vendas, né? Então, começamos com o T90, alguns casos de T90, lista quente. Então, fomos fazer algumas visitas junto, a questão de recrutamento também, né? Novos consultores. Então, o processo de trabalho normal, né? Porque a professora, ele também tinha o trabalho, então era bem parcial. Então, e participando do sistema, né? Participando de todos os treinamentos. Essa que foi a diferença. Sim. Então, continua para mim mais algum recrutamento seu. Então, falamos de cliente que se transformou em distribuidor e já é ativo, beleza? Isso. Também um outro caso é uma cliente, né? Uma cliente que já era consultora, né? Há muitos anos, para ter uma ideia, 16 anos. 16 anos, né? Como consultora, ia assim, fazer algumas vendinhas ocasional, mas nunca participado de um sistema, nunca tinha participado de um STS. E aí, teve agora no reconhecimento em Cuiabá do José e da Débora, né? Satel, e nós montamos uma van aqui de Lucas, do Rio Verde, né? E organizamos uma van para ir pro STS com reconhecimento. Ela foi também. E aí despertou para o negócio. E qualificou supervisor. Então, 16 anos depois, né? Então, a gente nunca desiste das pessoas, né? Isso é uma das coisas, né, Wellington? Tenho certeza também quantas histórias tuas. E isso é uma das coisas que às vezes a pessoa diz um não, nesse momento é o não ainda, sempre é o não ainda, sempre o ainda vem depois, porque as pessoas mudam, assim como nós temos momentos altos, momentos baixos, as pessoas também estão, como eu falei no início, você entender esse processo do momento da pessoa e não sofrer com isso, porque daí, ela não quer agora, não tem problema, você não pode ficar nisso, você vai buscar outro, você continua. E deixa ali, mas não precisa perder o contato, nem perder a esperança. Uma hora vem, né? Sim. Então, Renato, você falou muito de sistema várias vezes aí. Qual foi e é a importância do sistema no crescimento de vocês na Herbalife? Nossa, o sistema, Wellington, é uma condição, né? É uma condição. Tudo que eu vou falar assim, desde a nossa parte da empresa, né, o que nós temos hoje de patrimônio, o que a gente construiu na empresa, eu devo ao sistema, porque a gente está sempre sendo lapidado. Na faculdade, eu fiz administração de empresas, eu percebia isso, né? Quando eu tive um choque quando eu fui para o primeiro STS. Primeiro, na faculdade eu tinha muitos professores assim incríveis, pessoas fantásticas, né? Uma energia incrível, uma didática incrível, e que fazia um monte de coisa. Por exemplo, eu tinha um professor de empreendedorismo que era muito legal, cara. Ele era incrível, era incrível. E a gente pediu para ele: professor, o senhor já teve empresa? Já tive. E aí? Então eu quebrei, daí eu voltei a dar aula. Então, ficava nesse processo, né? Na época, nós achávamos que nem incrível, mas daí na Herbalife a gente percebeu o quê? Que na Herbalife a gente tem a oportunidade de ser treinado porque está tendo resultado. As pessoas que estão no palco, elas são pessoas que estão fazendo acontecer, e não é o tempo que determina, não. Então, você aprender de quem está fazendo, muda tudo. A gente tem treinamentos hoje na Herbalife, a gente já teve muito treinamento fora também,
Mas não tem comparação, não tem comparação. Então, se você tiver no sistema, você está conectado. Se você está em alta energia, você vai no sistema para compartilhar isso. Se você está precisando de energia, você vai lá para carregar. Então, é sempre essa troca, essa troca. Nós saímos, Wellington, eu e a Simone, no início, íamos para Cuiabá, às vezes de ônibus, às vezes de van, e durante a semana inteira, o mês inteiro, aquela turbulência na empresa, que os desafios vinham, né? A Simone também na escola, a gente tirava aquele momento para nós dava um reset no nosso mês e voltava com a bateria explodindo, né? Por quê? Porque a gente entendeu isso. E não tem, é que nem o celular, pode ser o melhor que tem, uma hora acaba a bateria. Então, se Sim. você entender isso, você vai entender que sem sistema não tem como. Não tem como. Renato, para a gente finalizar, eu faço sempre uma pergunta no final da live, que eu sou obrigado a mudar essa pergunta hoje. A pergunta que eu faço sempre no final da live é: como que você vê os próximos 10 anos da Herbalife? E a pergunta hoje vai mudar. A pergunta é: como que você vê os seus próximos 10 anos da Herbalife? Nossa! Olha, como eu falei antes, é exatamente isso, né? A questão de como a gente se vê, né? E eu vejo assim, Wellington, que parece que foi uma... Você fica muito tempo assim num PIN, com esse sonho, você fica com aquele sentimento, de certa forma, cara, mas será? Nós temos nossos filhos, e isso é sobre nossa humanidade também. E a minha filha tem 16 anos e o meu filho tem 11, né? E quando eles nasceram, dentro desse processo, a gente já estava nisso, né? E a gente sempre com esse sonho, né? De vai lá e tal, e que a gente vai avançar, vai avançar. E ficava aquela pergunta, né? Pá, mas será? Pá, pai, mãe, como é que é isso, né? E tal. E esse ano, como é que vai ser, né? Então a gente fica sempre com essa coisa. E, e poder chegar, né? Poder superar isso, nossa, isso nos deu assim uma força muito grande, né? E a gente vê que é só o começo. Os próximos anos é incrível, a gente já está com tudo desenhado para o próximo PIN, para os próximos PINs, né? E porque a gente entendeu que tá claro o caminho, sabe, Wellington? Tá claro o caminho e a nossa fé ela tá inabalável. A gente vê que é o melhor momento e não tem a ver com a Herbalife, tem a ver com o momento pessoal, né? A gente está sempre criando esse momento. E tenho certeza que vai vir desafios, não tem problema, mas a gente vai superar, a gente vai avançar. E 7.500 volts, presidente, e avançando e subindo com o time todo, porque só tem graça se o time vencer, né? O time só vence se todo mundo vence. Então a gente está muito comprometido com o nosso time. E não só com o nosso time, mas com o time Brasil, com o Herbalife Brasil, né? Então a gente quer ser contribuição na vida das pessoas, quer ser inspiração, assim como fomos inspirados, a gente também quer inspirar. Então, gratidão, gratidão mesmo. Nossa linha ascendente, nosso time e todos os parceiros, né? E eu sempre falo assim que do que nós somos hoje na Herbalife, cada presidente, cada palestrante, cada workshop tem um pedacinho. Então, você também, o Hélio, faz parte da nossa história, então a gente tem muita gratidão, tá? Obrigado, Renato. Antes de eu agradecer o Renato, galera, deixa eu promover já a live de amanhã. Quarta-feira é aquela live que nós estamos falando sobre empreender com sucesso. A nossa live de quarta-feira é uma live com apresentação de slide, um HOM. No começo, nos primeiros 20 minutos, já que é empreendendo com sucesso, amanhã eu vou focar muito em não ter medo de correr risco. A maioria das pessoas não são bem-sucedidas porque está ali preso no tradicional, preso no emprego, preso no tradicionalzão ali, ó, fechado na caixinha. E amanhã a gente vai começar os primeiros 20 minutos, eu vou estar falando sobre isso, de não ter medo de correr risco. E depois a gente vai falar sobre empreendedorismo, como ter um negócio a partir da oportunidade de negócio Herbalife, com a apresentação de slides, nós temos um HOM. Então todo mundo aqui, já que você quer recrutar, quer crescer, tá na hora de se preparar para a live de amanhã, já começa a convidar a gente aí. Renato, cara, muito obrigado. Obrigado pela entrega, obrigado pelo conteúdo. Eu anotei muita coisa aqui agora, ó. Galerinha, a gente só precisa pegar esses princípios aqui,
O Renato, um dos mais novos membros da equipe de Milionários da Herbalife. Como ele diz, a onda chegou e a gente precisa surfar nessa onda. Os próximos anos vão ser fantásticos, mas como o Renato disse, dependendo da ação de cada um. A Herbalife vai crescer. Agora a pergunta aí, você vai crescer? O Hélio Tartuzzo vai crescer? Então, brigadão, meu irmão. Manda um abraço para a Simone e já agenda com a Simone, eu vou agendar com ela para a gente fazer uma live também. Tá bom. Fica com Gratidão, Deus. gratidão a todos. Fiquem com Deus e vamos que vamos. Let's go, Herbalife! Let's go, Herbalife. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.